Por que seus líderes falham? Seja muito bem-vindo ao episódio número 1 do podcast, o nosso podcast Acelera Líderes ao Vivo. Eu, Gleidson Silva, e Edson Ferreira, o especialista. Edson Ferreira, seja muito bem-vindo. Você que é mentor de empresários em desenvolvimento de liderança. Seja muito bem-vindo, Edson. Obrigado, senhor Gleidson, estreando aqui o primeiro podcast nesse canal Acelera Líderes, o podcast Acelera Líderes. Vamos falar desse tema hoje, que é por que seus líderes falham. Vamos lá que temos assunto para falar. Por que seus líderes falham? Empresário, já pega um papel e caneta, porque desse podcast já vão sair alguns insights, algumas ideias práticas para você já começar a aplicar na sua empresa imediatamente. Ô Edson, uma curiosidade. Quando você desenhou esse tema, por que seus líderes falham? Esse tema, ele veio inspirado em quê? O que te levou a pensar nesse tema, Edson? Tem aqueles filmes, né, Gleidson? Inspirado na vida real. Inspirado na vida real. Inspirado na vida real. A gente vê, Gleidson, muito se falar em hierarquia. Pessoas liderando pessoas, mas quando se fala em liderança, está se falando, na verdade, em hierarquia. E aí, a grande maioria dos empresários passam por grandes dificuldades na gestão do seu negócio, porque realmente não tem líderes desenvolvidos. E aí, se eles não estão desenvolvidos como líderes, infelizmente só tem um caminho, que é falhar. Então, a inspiração ela vem da vida real, da prática, da tratativa constante de desenvolvimento de líderes que eu lido, mas de ver também essas empresas que realmente têm essa dificuldade. Eu não falo nem de dificuldade técnica, não. Às vezes é a dificuldade de ter a consciência de que o desenvolvimento de líderes é necessário. E o nosso papel aqui nesse podcast Acelera Líderes é justamente começar a clarificar essas questões para que as pessoas vejam atrás do que elas estão vendo, né? Para que os empresários consigam ver essa necessidade. Então, vem da vida real, da dificuldade da grande maioria das empresas realmente desenvolver seus líderes. E, como consequência, se eu não estou se eu não estou habilitado suficientemente para algo, é difícil ter sucesso naquele tema específico. Então, a falha acaba sendo a constância diária. Entendi. E contextualizando para quem é empresário, você que é empresário, que nos assiste ou nos ouve, quando a gente fala, ô Edson, essa expressão, que é até uma pergunta, né? Por que seus líderes falam? O empresário ele pode olhar para dentro da própria empresa e pensar assim, e que talvez tenham 3 linhas de pensamento. A primeira, os meus líderes, eles não falham tanto assim. Ou B, rapaz, eu nesse momento nem tenho líderes, porque a minha empresa é tão pequena. Ou C, de fato, esse assunto tem a ver comigo, porque a minha empresa ela está realmente numa fase que eu quero crescer, que eu quero desenvolver o negócio, eu dou muito sangue dentro da empresa, as pessoas que estão comigo dão muito sangue, inclusive são os meus braços direitos, que vieram crescendo, e estão comigo, e foram até sendo promovidos ao longo do tempo, só que eles são muito bons, e sempre foram, tecnicamente, são muito leais, porém, de fato, eu não sei o que acontece, mas o negócio não anda, fica patinando. Realmente há falhas que eu percebo que não são intencionais, mas eu não sei o que fazer. Aí vem a grande questão, Edson. Com base na sua experiência, esses 3 cenários são cenários que você percebe que são muito fortes, são muito latentes na vida real das empresas ou não necessariamente? Bom, deixa eu relembrar os cenários que você falou, então.
O primeiro é: eu sou pequeno demais, eu não tenho condições de ter líderes. Sim. O segundo é: os líderes nem falham tanto assim, é isso? Nem falham tanto assim. E o terceiro é: realmente a coisa tá feia, tá acontecendo um monte de coisa aqui, mas eu não sei, eu nem tenho ideia do que é, mas eu sei que tá crítico. Sim. Os três remetem a uma questão só, que eu acabei de falar, que é o desenvolvimento de liderança. Uhum. Porém, a gente precisa fazer uma tratativa em cada um deles. Então, eu vou começar pelo terceiro. Certo. Terceiro, geralmente, quem chega nessa conclusão de, rapaz, realmente eu tô cheio de falha aqui, tem um monte de coisa acontecendo, mas eu não sei exatamente o que realmente está acontecendo. Eu sei que tem um monte de falha aqui, mas eu não sei por quê, eu não sei talvez nem como corrigir, ou às vezes eu oriento também sem ter tanta certeza, mas eu oriento e mesmo assim não dá certo. Geralmente o terceiro nível, ele vem do segundo nível. Ou seja, eu começo a olhar para os problemas dos meus gestores, que todo mundo vai chamar os líderes de gestores, quando você realmente não tem líder desenvolvido. Eu começo a olhar para os meus gestores e falo: não, mas passa um pano aqui, passa um pano ali, não, o cara é gente boa, meu amigo, parará, não erra tanto assim, não. E aí, meu amigo, vai acumulando. Por que vai acumulando? Porque tem uma frase que eu uso muito, que eu gosto muito, é: aquilo que me trouxe até aqui não é o que vai me levar para o próximo nível. Se eu continuar fazendo a mesma coisa, num cenário, num contexto que mudou, eu tendo a não alcançar o próximo nível mais. Então, aquilo que me levou a ter sucesso até aqui, que provavelmente são esses líderes, amigos, colegas, fiéis desse empresário, e ele lhe ajudou a levar a empresa até certo nível, mas agora o contexto mudou, a empresa cresceu, ela tem outras realidades, outras necessidades, que talvez esse líder não está mais atendendo. Então, aí eu começo a ver falhas maiores, porque aquelas menores não foram tratadas a tempo. Então ao dizer: mas meus líderes nem erram tanto assim, que é o segundo caso, leva ao terceiro: rapaz, agora está cheio de falha e eu não sei o que eu faço. E o segundo nível, incrivelmente, pode vir do primeiro. Por quê? Bom, eu sou pequeno demais para me preocupar com isso. Vou me preocupar quando eu tiver maior. Só que quando eu tiver maior, eu vou começar a falar assim: tem umas falhas ali, mas acho que não está na hora de mexer ainda, não tenho condições para isso, eu não tenho tempo para isso, eu estou tão ocupado que eu não tenho tempo de desenvolver essa liderança, e aí você vai acabar no terceiro nível. Então, você desenhou uma escadinha perfeita. Perfeita. Eu mesmo vou fazer uma pergunta aqui para te responder, porque eu acho que ela encaixa nesse tema. Certo. Então, quando é que eu devo começar a pensar em desenvolver liderança? Sim. Liderança corporativa. Correto. Você deve pensar em desenvolver liderança corporativa desde o primeiro dia em que você pensou em ter um negócio. Mas se eu pensei em ter um negócio, ou se eu abrir um negócio muito pequeno, quem que eu vou desenvolver como líder? Você mesmo. Porque ao desenvolver você, quando você contratar o segundo, você já transborda para o segundo a competência que você tem de líder. Olha só. E você já entende o cenário como um todo e a necessidade desse desenvolvimento. Por que tem muito empresário dizendo assim: eu sou pequeno ainda, não preciso me preocupar com isso? É porque ele ainda não aplicou em si as competências de liderança que são necessárias para conduzir um negócio grande. Por que ele não fez isso? Porque ele é pequeno. Só que o pequeno, ele monta a base para que ele continue depois. Porque você vai construir a sequência no seu negócio em cima da base que você construiu. A base que você construiu é sólida? Se ela foi pensada desde o começo nesse quesito de preciso desenvolver pessoas, desenvolver líderes e comecei por mim, é uma base forte. Agora, se você construiu isso tudo em cima de uma base fraca, de uma liderança fraca, pode ser sua de outras pessoas, a tendência é ruir. A boa notícia é que você consegue agora injetar força na base ainda para sustentar o que está por cima
para conseguir também injetar força em cima. Então, o desenvolvimento ele nunca é tarde. No fim das contas, quando é que eu devo começar a desenvolver líderes? Hoje. Se é pequeno, médio ou grande? Hoje. Se você nunca fez, é hoje que você tem que fazer. Porque você tem que olhar daqui para frente. Quer dizer que o momento é agora. O momento é hoje. Eu vivo do passado? Não. Eu vivo do futuro? Não. Eu vivo do que eu faço agora. Então, o melhor momento é agora. Interessante que vai de encontro com o nome desse podcast, né? Acelera Líderes e ao vivo. Acelera Líderes ao vivo. Não é acelerou e nem acelerará. Acelera. Acelera. O Edson, rapaz, eu já estou aqui até arrepiado e pensando na pele do empresário que nos ouve, que nos assiste. Você, empresário, é para agora. É agora. Acelerar os líderes é algo que é agora e independente do tamanho. E, Edson, enquanto você estava respondendo às perguntas, me veio algo aqui em mente. E é possível até fazer uma analogia com a filosofia, quando a filosofia nos diz assim: conheça-te a ti mesmo. Ou seja, o pequeno, ele precisa olhar para si e desenvolver-se a si mesmo. Desenvolver-se a si mesmo é uma espécie de já começar a dar os primeiros passos na construção dessa base, que é uma base sólida, começa sólida e vai crescendo e se fortificando ao longo do tempo. E aí, o que me chamou a atenção, Edson, enquanto você falava, é que a impressão que eu tenho é que, independente do nível da empresa e do perfil, há momentos em que, de fato, os líderes falham. Agora, por que os líderes falham, independente do perfil da empresa? Essa é a pergunta que não quer calar. É possível perceber isso de uma forma explícita ou não? A gente tem que fazer um estudo muito aprofundado, precisa vir lá de Harvard para fazer algum tipo de pesquisa. Como é que o empresário, na prática, vai conseguir detectar isso, Edson? Por que o líder falha lá dentro da empresa dele? Blade, só tem uma forma de você falhar, todo mundo vai em algum momento. Não há perfeição. Inclusive, um problema muito grande, se o líder quiser desenvolver pessoas, desenvolver outros líderes, é trabalhar com a perfeição. É o pior erro que ele pode cometer. Então, todos falham. Todos vamos falhar em algum momento. O mais importante é aprender com a falha, corrigi-la e dar o próximo passo em direção aonde eu quero ir, para que toda falha que você comete, quando você identifica e corrige, você sai mais forte, porque você não vai cometer aquele erro de novo. Agora, só há uma forma de eu detectar se houve realmente uma falha em qualquer processo, então no processo de liderança também, que é: eu só sei que eu cometi uma falha se eu sei o que é o certo. Se eu não sei o que é o certo, eu não sei o que é uma falha. Eu não sei se eu falhei. Talvez eu vou saber se eu falhei lá na frente, quando eu descobrir o que era o certo aqui. Então, a outra forma de descobrir, ou eu sei o que é o certo, tem duas formas, então, ou eu sei o que é o certo, ou eu tenho um objetivo a cumprir. E se eu não cumpro o objetivo, eu entendo uma falha no processo. Por que os seus líderes falham? Só tem duas explicações se eu tiver que resumir. Primeiro, pode ser porque eles não têm o conhecimento do que é o certo a se fazer. Ponto. Segundo, eles vão falhar de uma forma pior, que é não sabendo o que se tem que identificar a falha, se eles não tiverem um objetivo claro do que é ser um líder. Se ele não tiver esse objetivo claro do que é ser um líder, aí provavelmente ele não vai conseguir. No pipeline de liderança, a gente usa o que chama retratos da liderança. Imagina um retrato. Se eu tenho um retrato, eu sei exatamente o que aquilo é. Se eu tenho um retrato da liderança, eu estou dizendo exatamente o que um líder precisa ser. Se ele estiver cumprindo o que ele precisa ser, ele está ok, ele está alcançando o objetivo, e se ele não está cumprindo, ele tem uma falha a ser corrigida. A falha por si só não é um grande problema.
Sempre que eu identifico a falha, se eu corrijo, eu vou em direção àquele retrato que está traçado para mim, que é o objetivo. Então, se os seus líderes, empresário que está nos assistindo aqui, se os seus líderes não têm um retrato do que é ser o líder, não têm um objetivo para com a sua liderança, essa é a maior falha da liderança. Não sabe o que fazer para ser um bom líder, não sabe que resultado tem que entregar como líder para levar essa empresa para um caminho melhor no futuro. Então, a gente tem que pensar no objetivo e no que é certo de se fazer, e um retrato de liderança é um grande passo. Ou seja, clareza, objetivo, desenhar esse retrato da liderança. O Edson, Exato. você é um mentor de empresários nessa parte de desenvolvimento de liderança e ao longo de vários anos, né, mais de 15 anos no mundo corporativo, à frente de grandes corporações, grande executivo, né, ocupando a posição de alto executivo em grandes empresas, depois prestando consultoria, agora já há 7 anos atuando diretamente dentro das empresas na área de desenvolvimento de líderes. Com base nessa experiência que você tem, até mesmo para nós podermos dar uma luz para os empresários, quais são os principais erros, as principais falhas que os líderes cometem dentro das empresas? E acredito que é importante ressaltar pelo menos umas 2 ou 3, porque uma vez que a pessoa dentro da empresa, o empresário tem essa clareza de quais são as principais falhas, ele percebe que ele não está sozinho. Ele pode, inclusive, perceber, com base na sua experiência, que há um tipo de falha dentro do negócio dele que talvez ele nem considerava que era falha. Aquela ideia de, poxa, mas eu nem sabia que eu não sabia. Então, se você fosse elencar umas 2 ou 3 falhas, uns 2 ou 3 principais erros que os líderes cometem dentro das empresas, até mesmo para o empresário já começar a pegar o gancho e compreender que tipo de atuação ele vai ter para melhorar isso. Quais são, Edson, as 2 ou 3 principais falhas que você percebe dentro da empresa do ponto de vista de liderança? Gleice, daria para listar umas 10. Só aqui pensando rápido, né? Sim. Quando eu digo que daria para listar umas 10, então eu estou dizendo que nenhuma empresa sabe fazer. Não. Estou dizendo aqui que existem uma série de falhas diferentes, sim, mas como eu te disse, é possível corrigi-las. Mas eu vou trazer aqui para você 3, como você falou, que eu acho que são, quando você falava eu pensava, eu acho que são cruciais. Já que você trouxe Sócrates para a conversa, quando você falou conhece-te a ti mesmo, eu vou insistir um pouquinho nele com a frase eu só sei que nada sei. Você também falou algo parecido aí agora. Eu só sei que nada sei. O que eu quero dizer com isso? Cara, não tem ninguém nesse mundo que sabe tudo sobre nada. Muito menos tudo sobre tudo. Então não há um tema que alguém domine aquele tema sem nenhuma margem para crescimento. Então uma falha muito grande para começar é o empresário que estagnou. Ele estagnou. Ele montou a empresa, muito provavelmente essa empresa deu resultado, tá com caixa legal, o dinheiro está entrando receita, não sei se tem despesa mais do que, mas está entrando, está dando resultado, está faturando alto. E muitos desses empresários não entenderam aquela frase que eu falei agora há pouco, que me trouxe até aqui não é o que vai me levar para o próximo nível. Então tem muito empresário que ele rampou rápido até um ponto, e ele falou, cara, estou bombando, cheguei até aqui, e ele não está entendendo que daqui para frente ele não está indo. Ou ele está indo muito mais devagar e não está entendendo. Só que o foco é, cara, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar daqui para frente. Fazer uma empresa crescer do 0 e chegar até 10, vamos falar em quantidade de funcionários, 10, 15, 20 funcionários, é uma realidade. De 20 para frente é outra realidade, porque é outro mercado, é outra concorrência, é outro nível de necessidade que aquela empresa tem. Então, é outro jogo, né? Começa a jogar um outro jogo. É você sair do futebol e jogar basquete, é outra coisa. Se você não aprender de novo aquilo que você aprendeu no começo, muitas vezes aprendeu na raça, no peito, porque para você sair do 0 para chegar no 20, é na raça e no peito basta,
Do 20 para frente já não é mais na raça e no peito, é na técnica. Então tem que aprender um monte de coisa. Então, muitas vezes o empresário não entende isso. E aí ele não começa um processo, não iniciou, não começa e não continua um processo de aprendizado contínuo, para ele ir entendendo outras coisas, como a liderança, por exemplo. Então, o primeiro está aí. O segundo, ele acaba sendo também até uma consequência do primeiro, mas é não investir em mentalidade. Muitas vezes você tem empresários com muita boa vontade, a maioria tem muito boa vontade, mas por não ter entendido a primeira parte, ou seja, eu preciso entender melhor como as coisas funcionam a partir daqui, estão pegando os seus gestores, mandando eles para cursos de liderança. Cara, eu preciso de liderança aqui na minha equipe. Eu vi um cara falando que isso aí é legal, que isso aí qualifica o resto da empresa inteira, que isso aí cria e retém talento, que isso faz a empresa crescer. Então, vou mandar esses caras aqui para fazer curso. Só que ele não trabalha a mentalidade dessas pessoas, para elas virarem a chave. Por quê? Porque um nível de liderança é diferente de outro nível de liderança. Então, alguém que está num nível de coordenador de uma equipe, ele precisa de uma habilidade X e de uma mentalidade de liderança que é diferente de quem está na gestão, que é um gerente de setor, que é diferente de quem é um diretor, ou em vários níveis de gerência, um head, um CTO, um CFO, qualquer dessas siglas aí. São níveis diferentes que exigem habilidades diferentes, mentalidades diferentes. Então, o líder maior ali, o empresário, ele não investiu em si, ou se investiu, ele não está investindo na equipe com mentalidade, que é o principal na evolução dos líderes. E mentalidade não é uma coisa que vira a chave da noite para o dia. E o terceiro maior erro mais crucial, e aqui eu estou trazendo raízes, porque são raízes que é a base que resolve o todo. O terceiro é não ter um processo claro de desenvolvimento dentro da empresa. Um processo estruturado. Não é mandar para um curso, não é ler um livro, não é ver um vídeo. É um processo de formação de talentos na liderança para criar novos líderes para essa empresa. Então, aqui eu coloquei 3, são 3 que debaixo desses 3 dá para elencar 10 em cada um deles. Sim. Mas esses são os principais. Então, significa, o Edson, que se o empresário ele quiser, de fato, acelerar os líderes dele lá dentro da empresa, independente do tamanho do negócio e do momento da empresa, é importante ele olhar para esses pilares que podem se tornar pilares sólidos ou podem se tornar pilares de um desastre. Ele dá uma olhada para o negócio dele e entender como que estão esses pilares. Se há algum tipo de falha em um desses 3 dentro da empresa, se ele reconhece a empresa dele em um desses cenários e começar a atuar. Agora, o que mais chamou atenção aí é que se ele não prestar atenção na mentalidade, ele vai ficar rodando em círculo. As pessoas que estão dentro da empresa também vão rodar em círculo. Corre o risco de ele fazer um investimento de tempo, recursos financeiros, acredito que o tempo sai até mais caro do que o dinheiro propriamente dito, e depois achar que não funciona, mas é porque não investiu primeiro na formação dessa mentalidade capaz de compreender a importância para depois absorver a teoria e instrumentalizar, colocar em prática através de um processo. É isso mesmo? Entendi certo? Perfeito. O raciocínio é muito simples. Pensa na sua vida aí, você que está nos assistindo aqui, empresário que está assistindo esse podcast, você, Gleidson, e eu posso fazer o mesmo exercício. Pensa aí, cara. Tem alguma coisa na sua vida que você dedicou tempo, dinheiro e energia que você não achava importante? Não tem, não. A gente só dedica, eu só pago no dinheiro aquilo que eu acho importante, eu só dedico a minha energia, o meu esforço àquilo que eu acho importante, eu só dedico o meu tempo, geralmente, àquilo que eu acho importante. Se é importante ou não, é outra história. Sim. Mas na minha cabeça está
que é importante? Isso é mentalidade. Entendi. Edson, diante de tudo isso, qual é uma orientação que nós podemos deixar para o empresário, já que nós abrimos bastante o leque, falamos a respeito de alguns dos principais erros, né, algumas principais falhas que o líder comete dentro da empresa. Existe, Edson, um instrumento prático, já que você citou isso sobre o processo, para o empresário dar uma olhada para dentro da empresa e falar assim, poxa, já reconheci aqui alguns pontos que são pontos que eu preciso melhorar. Existe uma forma do empresário também reconhecer nessa estrutura que você citou aí, em qual nível os líderes estão? Eles são aqueles que estão naquela fase inicial, que precisam liderar a si mesmo, ou seja, estão numa segunda fase, que já estão se preparando ali, até mesmo num processo de transição para assumir outras responsabilidades. Tem algum instrumento que é prático que dá para o empresário já começar a aplicar a partir desse podcast? Eu vou te dar, então, vou lá na base de novo, vou te dar a base. Cara, se fizer isso aqui, dá um salto bruto, tá? Qual que é a melhor ferramenta para aplicar o que eu vou te explicar e a melhor ferramenta para entender se os líderes estão num nível aceitável? Chama-se observação. É o empresário observar a sua equipe. Então, para que você vai observar? Primeiro, líderes, o que eu chamo de líderes? O coordenador, o gerente, alguém que comanda uma equipe, ela tem que ter em si o comprometimento. Isso é chave para que um líder entregue bem o seu trabalho e possa evoluir para outros níveis. Eu vou te falar de 2 níveis aqui, que é a base de tudo e que resolve todos os outros níveis que você tiver na empresa. Comprometimento. E a equipe do seu líder tem que ter responsabilidade. E se a gente tivesse tempo aí, mais uns 5 podcasts para fazer, eu ia falar só dessas 2 competências para entrar em detalhes nela, mas com o tempo a gente vai entrando também. O que é o líder que tem comprometimento e a equipe que tem responsabilidade? A equipe do seu líder, então esse líder que gere uma equipe operacional, o que eu chamo de equipe operacional? É o gerente de vendas que gere vendedor é operacional. É uma equipe, o gerente do financeiro que gere o analista financeiro, os analistas financeiros que são os operacionais. O operacional é aquele que põe a mão na massa no dia a dia para que a empresa se mantenha funcionando. Não é que evolui para nada, não, é só manter funcionando. Esse é o papel do operacional. Então, eu estou falando desse gerente que gera uma equipe que é operacional. Essa equipe operacional tem que ter responsabilidade. Se você trabalhar ela para ter responsabilidade, seu nível já sobe muito, porque muitas empresas não têm uma equipe operacional com responsabilidade. O que é responsabilidade? É aquele que cuida bem do seu trabalho, faz bem o seu trabalho, com qualidade e a tempo. Então, ele faz o trabalho bem feito, com qualidade, no tempo estipulado. Então, não é aquele que entrega mais ou menos. Não estou falando de perfeição, não, tá? Estou falando de bem feito. Então, é aquele que entrega, não é aquele que entrega mais ou menos, faltando coisa, porque é relapso, e também não é aquele que marca horário e não cumpre. Marca hora para entregar, dia e não entrega. Isso é falta de responsabilidade, e esse é o trabalho do operacional. Aí, muito empresário que está nos ouvindo fala assim, mas nem meu líder faz isso. É porque quando ele era operacional, ele não foi educado a entregar bem o seu trabalho. Em algum momento ele virou líder, talvez porque ele era de autoconfiança, porque ele era um amigo, ele era um parente, ou muitas vezes é porque é confiança mesmo, porque eu confio demais nesse cara, ele não vai me roubar, não vai me passar a perna, isso é importante. Então, como ele não desenvolveu a responsabilidade, ele não evoluiu provavelmente para o comprometimento, e por isso tem muito líder hoje que não tem sequer responsabilidade, que marca e não cumpre, fala que te entrega amanhã e não te entrega, se te entrega, talvez entrega pela metade, mas o principal é marca a data e a hora e não cumpre data e hora. Marca uma reunião e chega 10 minutos atrasado e ainda fala assim, mas foi só 10.
Não atrasei muito, não. Isso é falta de responsabilidade, porque 10 está marcado, tem que cumprir. Responsabilidade para a equipe operacional. E o líder tem que ter comprometimento. O que é comprometimento? Então, pronto. Se ele está como líder, a responsabilidade é o mínimo. E o comprometimento é, cara, eu sou comprometido com o resultado. Porque quando você tem só a responsabilidade, você é comprometido com o seu trabalho. É o que você tem que entregar em qualidade do seu trabalho e pontualidade. Quando você é líder, não. Você já lidera 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, não é mais só o seu trabalho, é o trabalho da sua equipe que é o seu resultado. Então, você tem que ser comprometido com o resultado. Ou seja, não é mais eu ficar no cantinho só fazendo o meu, e se alguém não entregou, eu falo para o dono da empresa, mas foi ele que não entregou. Não, meu amigo, ele é da sua equipe, você não entregou, a responsabilidade é sua também. Você é ou não é comprometido com o resultado? Então, o comprometimento ele vai além do meu trabalho, puro e simples. Eu faço o que eu tenho que fazer e ainda coordeno a minha equipe para que ela faça o que ela tem que fazer, porque nós temos um objetivo a ser cumprido, o objetivo em equipe. Então, observação para identificar quem na minha equipe ainda não é responsável, quem na minha equipe ainda não é comprometido, e aí eu entro com a ferramenta-chave, se chama feedback, para redirecionar as pessoas para as competências que elas precisam ter. Edson, fantástico, espetacular. Eu me coloquei aqui na pele do empresário, fui fazendo o papel do empresário, porque eu acredito que algumas das perguntas que eu fiz aqui, se o empresário pudesse sentar na sua frente, você que já atua há mais de 15 anos nas empresas, atua há pelo menos 7 anos diretamente, especificamente na área de liderança, acredito que os empresários fariam algumas dessas perguntas que eu fiz. E nós estamos nos instantes quase finais desse primeiro episódio do podcast Acelera Líderes. E nesses instantes quase finais, Edson, quando você foi falando ali e dando alguns sinais, já mostrando para o empresário algumas maneiras de aplicar o conhecimento desse podcast na prática, veio em mente aqui que não tem desculpa, porque, pensa bem, observação. Não precisa de outra coisa. É parar e observar. Né? O instrumento já está com o empresário. Empresário, esse instrumento, né, a capacidade de observar, já está em suas mãos. Mudança de mentalidade. A capacidade de tornar-se o espelho, de tornar-se a referência, também está nas suas mãos. E esse outro instrumento fantástico que é o feedback. Dar e receber o feedback das pessoas, ter essa abertura para realmente fazer com que isso aconteça. Ainda que o empresário, nesse momento, não tenha muita clareza, muita consciência da maneira correta, da maneira estruturada de dar um feedback. Mas se ele já entra em ação com os recursos que já tem, realmente já sai do lugar. Já muda muito, sai do lugar não, muda muito. Exato, exatamente. E aí com isso, Edson, veio uma pergunta aqui na minha cabeça. E eu já ouvi algumas vezes, talvez eu tenha ouvido também, talvez não. Mito ou verdade? Do ponto de vista de liderança corporativa, não é possível formar líderes. As pessoas já nascem líderes ou não nascem líderes, nascem para ser mandadas e pronto. Virou um joguinho agora? Mito é verdade? Vê esse negócio na cabeça aqui agora. Vamos ver se eu acerto. Mito. O que é mito? As pessoas dizem, né? Não é possível desenvolver liderança. Tá, vamos lá. O que é liderança, então? Nós não falamos até agora o que é liderança. Para a gente saber se isso é mito é verdade, nós precisamos entender o que é liderança. O que é liderança? Liderança é uma gama de comportamentos que faz com que você incentive pessoas, influencie pessoas positivamente em prol de resultados benéficos para você e para elas. Isso é liderança. Tá?
Então, influenciar pessoas é uma gama de comportamentos que eu preciso ter para que eu consiga influenciar as pessoas. A gente pode pensar, tá, mas então para influenciar eu preciso pensar em outras competências. Por isso que é uma gama de comportamentos. Eu preciso pensar em comunicação, eu preciso pensar em relacionamento interpessoal, eu preciso pensar em empatia, uma série de coisas aí que eu preciso pensar. Então vamos lá. Gleidson, você acredita que uma pessoa... você sabe que as pessoas que lidam com informática, com tecnologia, principalmente desenvolvedores de sistemas, eles têm uma fama que para alguns pode até dizer que é boa, mas outros vão dizer que seja talvez ruim, né? Eles têm uma fama de não gostar de gente. O negócio é ficar direto ali com a máquina e lidar com a máquina. Isso é mito ou é verdade? Bom, isso é mito e verdade ao mesmo tempo, porque eu posso pensar, olhar para alguns e falar, é verdade. Eu posso olhar para outros e falar, não, isso é mito. Então, tem pessoas que realmente gostam de lidar com a máquina e não gostam de lidar com pessoas. Essas pessoas podem liderar outros? Cara, dificilmente. Não vou dizer que não. Nessa condição, dificilmente. Não vou dizer que ela não pode. De repente, ela consegue até, de alguma forma, liderar. E hoje usa-se muito o termo liderança técnica, mas ela tem um outro conceito que a gente pode voltar a falar nela em outro momento. Mas, teoricamente, ela não consegue. Então, você pega um desenvolvedor de sistemas que só gosta de lidar com a máquina, altamente introspectivo, né? O que é introspectivo? É que realmente ele não gosta de estar no meio das pessoas, porque aquilo ali consome energia dele, não é um ambiente natural. Introspectivo, voltado para dentro. Então, a pessoa gosta de ficar no canto dela, e se ela é um desenvolvedor de sistema, gosta de ficar ali no computador, olhando para código. E essa pessoa, se você der liberdade para ela trabalha com a luz apagada, que é para, né, espantar qualquer outra pessoa que chega perto. Cara, essa pessoa pode liderar alguém? Difícil. Porque olha o ambiente que ela gosta. Ela gosta de um ambiente técnico, sozinho, ficar quieto no canto, entregando o resultado ali da programação, por exemplo, que nem todo programador é assim, estou dando um exemplo aqui. Sim. De preferência, ainda ficar com a luz apagada. Cara, se liderança não puder ser desenvolvida, essa pessoa se tornaria um líder no sentido de passar a ter boas relações com as pessoas, a desenvolver empatia, desenvolver uma boa comunicação, falar em público, dar palestras, cursos, aquele monte de plateia com 100 pessoas numa plateia. Você acha que ela seria desenvolvida para isso se não fosse possível alguém se tornar líder? Não seria. Não. Será que um dia essa pessoa poderia se tornar um consultor, um mentor, um professor de liderança? Não. Mas se eu conhecer alguém que passou por esse percurso e se tornou um mentor de liderança, um professor de liderança, eu começo a pensar, então dá para desenvolver, ué, se alguém fez isso. E aí essa pessoa sou eu. Olha só. Ou seja... Eu acabei de te narrar aqui um caso 100% verdadeiro. 100% real. Então, com isso, nós chegamos nos instantes finais do nosso episódio. Para mim, foi emocionante, foi gostoso esse episódio número 1 do nosso podcast Acelera Líderes. Empresário, você precisa caminhar com alguém. Empresário, vou chegar até mais perto da câmera aqui. Você precisa caminhar junto com alguém. O que você vai fazer? Faça uma gentileza para você mesmo. Compartilhe esse podcast, esse episódio número 1, com aquele amigo seu que é empresário. Troca ideia com ele. Começa a dar os primeiros passos, a identificar, a observar dentro da sua empresa como anda a sua liderança. Começa a produzir dentro da sua empresa a mudança, a transformação que você, a empresa, os líderes e, sobretudo, seus clientes merecem. Comece hoje. Comece agora. Não é para amanhã, não. É para começar
agora. E faça uma gentileza, compartilha esse conteúdo com esse amigo seu que é empresário. Porque se você for observar, inclusive tem uma espécie de ave que a hora de fazer um voo mais longo, aquele voo migratório, elas fazem um voo no formato de V e elas vão se revezando à frente. Ou seja, no final todos ganham. Faça desse exemplo da natureza algo prático na sua vida. Faça esse revezamento e faça isso com quem quer crescer, com quem tem essa mesma ânsia que você tem. Eu falo isso porque o fato de você, empresário, estar aqui participando desse primeiro episódio do podcast Acelera Líderes já representa muito e mostra muito o que você está buscando. Então se associe, se aproxime de outros empresários que têm essa mesma pegada, essa mesma visão de crescimento, de aceleração de líderes dentro da empresa. Siga os nossos canais, nos acompanhe, porque toda semana, toda quinta-feira, nós liberamos um podcast, o podcast Acelera Líderes, a fim de que realmente sejam realizadas as transformações que você, a sua empresa, sua equipe e seus clientes tanto merecem. Prazer, Edson, ter participado desse episódio com você. Muito bem-vindo. Foram providenciais as suas colocações. Acredito que realmente tenha esclarecido muito para aquele empresário que esteve conosco até agora. Muito bem, senhor Gleidson. Muito obrigado. Estaremos juntos na próxima semana e aguardamos aqui que as pessoas tenham algum proveito do conteúdo, porque o nosso objetivo é passar conhecimento, né? E que possam aplicar isso aí até a próxima quinta-feira. Um abraço, até o próximo episódio do nosso podcast Acelera Líderes. Um abraço, empresário. Um abraço, Edson. Alô.